Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras ligado ao PT acusa Lula pelo esquema de corrupção. Renato Duque revela ao juiz Sérgio Moro que ex-presidente sabia de tudo e detinha o comando. Alexandre de Moraes considera rotineira a decisão de Fachin sobre Palocci. O ministro nega reações do Supremo pelo envio do caso ao plenário. Ex-presidente da FUNAI, Antônio Costa, diz que foi demitido por ser honesto e que enfrentou ingerências políticas da bancada ruralista e evitou malfeitos. Justiça aceita denúncia contra acusados por cartel de trens em São Paulo. Ex-dirigentes da CPTM de empresas do setor atuaram na linha 5 Lilás do metrô. Preso o ex-fiscal da Prefeitura paulistana condenado na máfia do ISS. Ronilson Bezerra Rodrigues era procurado porque sumiu do endereço declarado à Justiça. E na série Cara de São Paulo, a lembrança de Gianfrancesco Guarnieri. O documento refaz a trajetória do ator e dramaturgo morto em 2006. O Jornal da Gazeta está no ar. Foi preso o ex-fiscal da Prefeitura de São Paulo, Ronilson Bezerra Rodrigues, condenado no esquema da máfia do ISS. Ronilson Bezerra Rodrigues e a mulher Cassiana Manhães Alves foram detidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eles vão ficar presos em São Paulo. Ronilson foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o ex-subsecretário da Receita Municipal cobrava propina de construtoras para dar descontos no ISS, o Imposto sobre Serviços. De acordo com o Ministério Público, a máfia do ISS, como ficou conhecida, desviou 500 milhões dos cofres municipais. 15 fiscais são acusados de envolvimento neste esquema de corrupção. A ordem de prisão contra o casal foi expedida na semana passada pelo juiz Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, da 12ª Vara Criminal. No despacho, o juiz diz que mesmo autorizados a se afastarem de São Paulo, Ronilson e a mulher não foram localizados no endereço indicado. A defesa do casal diz que vai recorrer da decisão. Segundo o advogado Márcio Sayeg, a prisão é arbitrária. A Justiça Federal de São Paulo aceitou denúncia contra 9 ex-executivos da CPTM, empresa ligada ao governo do estado. Eles são suspeitos de receber propina em contas no exterior para favorecer empresas multinacionais que tinham contrato com a companhia. Já os 65 novos trens que foram comprados pelo governo de São Paulo sofreram atrasos na entrega e também foram reprovados nos testes de segurança. A compra foi em 2013, num contrato de quase 2 bilhões de reais com 2 empresas estrangeiras, a espanhola CAF e a sul-coreana Hyundai Rotem, ambas investigadas por formação de cartel durante os sucessivos governos do PSDB em São Paulo. Dos 65 trens encomendados para a CPTM, só 20 foram entregues, apesar de o prazo ter vencido no meio do ano passado. E só 11 entraram em operação. É que dos 9 que estão parados, 8 foram reprovados em testes de segurança aplicados por engenheiros do Ministério Público. Mesmo os trens que estão circulando apresentaram muitas falhas, mais de 200 em 6 meses de uso. Problemas nos amortecedores, na operação das portas, mau contato nos cabos elétricos. O Ministério Público diz que os trens não são confiáveis para transportar a população e estuda acionar o governo para que ele tome providências, como cobrar uma indenização dos fabricantes e até rescindir os contratos. Nesta tarde, o governador Geraldo Alckmin participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes. Assinou autorização para que uma nova empresa explore os pedágios nas rodovias paulistas. Mas saiu sem falar com os jornalistas que esperavam por ele. A única explicação veio da CPTM, que em nota disse que já aplicou 20 milhões de reais em multas às empresas. 9 ex-executivos da companhia de trens acabam de virar réus. São suspeitos de receber propina em contas no exterior para favorecer empresas multinacionais em contratos com a CPTM e o metrô entre os anos de 1999 e 2011. De acordo com a assessoria do Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo disse que não vai se pronunciar sobre a denúncia envolvendo a CPTM, que é uma empresa do estado de São Paulo, porque cabe à empresa se manifestar.
Já a CPTM esclareceu que não é parte na ação que investiga a formação de cartel e que os ex-diretores citados não trabalham mais na companhia e vão responder às denúncias na Justiça. O presidente da FUNAI foi exonerado do cargo e diz que foi demitido porque é honesto e quis barrar indicações políticas de pessoas que nunca viram um índio na vida. Apesar de ter ficado apenas 4 meses à frente da FUNAI, Antônio Costa enfrentou nas últimas semanas vários momentos de tensão entre o governo e as comunidades indígenas que fizeram 2 grandes protestos em Brasília e que terminaram em confronto com a polícia. Os indígenas pedem o fim dos cortes de verba na Fundação Nacional do Índio e a paralisação da PEC, que tira da FUNAI o poder de demarcação de terras. Outro assunto de grande repercussão na pasta foi o conflito no início da semana entre índios e fazendeiros na cidade de Viana, no interior do Maranhão. Ao menos 13 índios ficaram gravemente feridos no confronto por terras. Um deles teve a mão decepada. A passagem de Antônio Costa pela Fundação foi bem rápida. Ele foi nomeado em 16 de janeiro deste ano pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. E desde que assumiu o cargo, Antônio Costa falava dos cortes orçamentários de 44% sofridos pela FUNAI. Cortes estes que fizeram com que a Fundação interrompesse o trabalho de 5 das 19 bases de proteção a índios isolados e de recente contato. A FUNAI é uma das entidades comandada pelo Ministério da Justiça. Por causa da declaração, o ministro Osmar Serralho veio a público tentar justificar os cortes na pasta, o que gerou enorme mal-estar entre os dois. Nenhum centavo a mais ou a menos foi destinado à FUNAI que não fosse o que se procedeu em relação a todos os órgãos que integram o Ministério da Justiça. Apesar disso, Antônio Costa alega que a demissão hoje se deu porque ele quis barrar a entrada na FUNAI de 20 pessoas ligadas à bancada ruralista, que foram indicadas pelo líder do governo na Câmara, deputado André Moura, também do PSC. Pessoas que não tinham compromisso com a causa indígena. E eu entrei aqui diante de uma FUNAI fragilizada ao longo dos tempos, de uma FUNAI que foi esquecida pelo Estado brasileiro, não só por esse governo, por governos anteriores, e que deixaram a instituição numa situação caótica. Eu tenho um passado limpo e hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu saio e vocês fazendo a pergunta, por que você saiu? Eu saio porque eu sou honesto e porque não me curvei e jamais me curvarei para fazer o mal feito. Em nota publicada agora à tarde, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, negou que a demissão de Costa tenha sido política. Ele afirma que o órgão necessita de uma atuação mais ágil e eficiente, o que não vinha acontecendo nos últimos meses. Em nota, o ministro admitiu o corte de dinheiro da FUNAI, mas diz que ele foi estabelecido para todos os órgãos do governo e não afetou o início da gestão de Costa na entidade. O ex-ministro José Dirceu recebeu a visita de petistas em Brasília. De manhã, Dirceu recebeu a visita de Gilberto Carvalho, ex-ministro de Dilma e ex-chefe de gabinete de Lula. O ex-ministro chegou ontem a Brasília de carro. Ele foi recebido com protestos no prédio em que mora a mulher dele, Simone Tristão. Dirceu foi escoltado pela polícia. Ele está com tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Estamos pedindo, fazendo um apelo para que mesmo as pessoas que têm ódio se contenham nessa hora, porque o Zé está aqui cumprindo uma decisão da justiça. Finalmente, nós entendemos assim, o Supremo começou a cumprir o seu papel, de fazer a lei ser respeitada, de conter os excessos que o pessoal da Lava Jato estava e está cometendo. José Dirceu deve ficar em Brasília até o julgamento de um recurso de uma das condenações na Lava Jato, pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Na Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula já foi condenado a 32 anos de prisão por desvio de dinheiro da Petrobras. Em evento em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que a decisão do relator da Lava Jato, Edson Fachin, de levar a plenário o habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci é um procedimento que faz parte da rotina da corte. Alexandre de Moraes participou de um almoço com representantes do setor de transporte de cargas em São Paulo, ao lado do governador Geraldo Alckmin do PSDB.
Moraes comentou a retirada do julgamento da liberdade de Palocci da segunda turma do Supremo. O ministro chamou de rotineira a decisão do ministro Edson Fachin de levar o caso sobre Antônio Palocci ao plenário. Ele negou que a posição tenha irritado outros integrantes do Supremo e disse que é absurdo achar que o STF está agindo contra a Operação Lava Jato. É outra questão rotineira na história do tribunal. Na previsão no regimento interno, o artigo 21, que permite ao relator, dependendo dos casos, afetar, é o termo que se coloca, afetar a discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Principalmente quando o relator, em qualquer que seja a matéria, quando o relator verifica que pode haver discrepância de julgamentos em relação às turmas. Na quarta-feira, Fachin manteve a prisão preventiva de Palocci e, em seguida, enviou o caso para ser deliberado pelo plenário. Agora, o habeas corpus de Palocci será julgado pelos 11 ministros da Corte e não por 5, como acontece na segunda turma. A mudança veio depois de Fachin ter sido voto vencido em 3 julgamentos na turma, em que foram soltos 3 réus da Lava Jato. Hoje, a defesa de Antônio Palocci recorreu da decisão de Fachin para que o caso seja definido pela segunda turma. Palocci está preso em Curitiba, no Paraná, desde o ano passado e responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em depoimento, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, delatou que Lula pediu para eliminar contas de propina e que o ex-presidente tinha conhecimento de tudo o que acontecia na estatal. Duque prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na ação em que o ex-ministro Antônio Palocci é acusado de receber propina da Odebrecht. Ele pediu para ser ouvido de novo, pois da primeira vez havia ficado em silêncio. Renato Duque tenta há meses fechar acordo de delação premiada, mas por enquanto não conseguiu. No depoimento, ele revelou que teve 3 reuniões com Lula em 2012, 2013 e 2014, a última já depois do começo da Lava Jato. Nesse encontro, num hangar do aeroporto de Congonhas, Duque disse que recebeu de Lula ordens para fechar as contas que mantinha no exterior para receber propina de contratos da Petrobras. Em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo, eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. De acordo com o ex-diretor da Petrobras, Lula determinou, por meio do ex-ministro Paulo Bernardo, que a partir de 2007, a arrecadação de propina para o PT, por meio de contratos da estatal, fosse negociada com João Vacari, o ex-tesoureiro do PT. Ele revelou ao juiz quais eram os apelidos de Lula. Chamada a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada
e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham para a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Na Lava Jato, Renato Duque já foi condenado a mais de 40 anos de prisão. No fim do depoimento, ele disse que cometeu ilegalidades, mas afirmou que quer pagar pelos erros. Eu saio muito mais leve de ter falado, eu sempre quis esclarecer. Que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Quero me colocar à disposição, né, para esclarecer qualquer coisa, tudo que tiver ao meu alcance e a qualquer momento. Disponibilizar todas as provas que eu tiver. Ou seja, eu estou aqui para passar essa história limpo. Em nota, os advogados de Lula afirmaram que o depoimento de Duque é uma tentativa de fabricar acusações contra o ex-presidente. O texto diz também que, como não conseguiram produzir nenhuma prova das denúncias contra o ex-presidente, depois de 2 anos de investigação, quebra de sigilos e violação de telefonemas, restou aos acusadores de Lula apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de Lula diante das revelações feitas por Renato Duque. Representante do PT na diretoria corrupta da Petrobras, Renato Duque arrastou Lula da margem para o centro do mar de lama. No depoimento que prestou a Sérgio Moro, Duque rendeu homenagens à inteligência de Lula, destruindo aquele personagem fictício que não sabia de nada. Duque disse ter encontrado Lula secretamente. Contou que o grão-mestre do PT não só sabia do lamaçal, como monitorava o fluxo da lama. Pior, com a Lava Jato a pino, Lula orientou o operador do PT na Petrobras a apagar rastros no exterior. Fez isso a pedido de Dilma Rousseff, contou Duque. Lula encontrou uma maneira surreal de se proteger do terremoto que destrói sua biografia. Como um paciente terminal que não pode respirar o ar impuro, Lula vive numa bolha. Isolado do ambiente exterior, Lula respira alienação, sua substância vital. Comporta-se como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Tudo isso ocorre a 5 dias do encontro de Lula com Sérgio Moro. Enquanto sua reputação é soterrada pelos fatos, Lula pede ao juiz da Lava Jato para mudar o modelo de filmagem do depoimento. Ele quer que a câmera passeie pelo ambiente em vez de ficar focalizada apenas no seu rosto. Lula finge não notar que a realidade invadiu sua ficção. São cada vez mais reais as chances de Lula ser transferido do reino da bolha onde vive para a cadeia. É uma questão de tempo. Boa noite. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, tem alta do hospital. Ele estava internado aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, para fazer exames. Na semana passada, em Brasília, Eunício foi hospitalizado após sofrer um acidente isquêmico transitório, que é uma alteração causada pelo bloqueio temporário de fornecimento de sangue ao cérebro. Segundo o boletim médico, Eunício apresenta bom estado geral. A assessoria do senador, que tem 64 anos, informou que ele retoma a rotina de trabalho na segunda-feira. Ainda nesta edição, Maria Lídia Flandro entrevista ao vivo o deputado federal Vicente Cândido, do PT. Na Câmara, ele é o relator na Comissão Especial da Reforma Política. Hoje tivemos um dia de pouco sol aqui em São Paulo e por causa do tempo mais fechado, mais nublado, a temperatura não passou dos 22 graus à tarde. E o fim de semana também promete ser de temperaturas mais amenas. Vamos aos detalhes da previsão com Fernanda Azevedo. O tempo volta a ficar firme e ensolarado em grande parte do Brasil. Essa grande massa de ar seco predomina em toda essa área amarela do mapa. Tempo instável só nessa porção do Sudeste, em quase todo o litoral do Nordeste e no norte do país. E como está chegando o final de semana, vamos ver como fica o tempo em algumas capitais que têm praia. Em Fortaleza, pode ter pancadas de chuva, a máxima será de 33 graus. Mesma situação aqui em Salvador, mínima de 23, máxima de 29 graus.
Em Vitória faz de 21 a 30 graus e em Florianópolis não chove e a máxima chega aos 25 graus. Agora vamos ver como será o final de semana aqui em São Paulo. A nebulosidade pede força neste sábado em praticamente todo o estado. No centro-oeste, o sol volta a brilhar forte. Na região de Presidente Bernardes, a temperatura varia de 17 a 30 graus. Tempo firme também no norte do estado. Lá na região de Barretos, faz de 19 a 28 graus. Só na faixa leste e no litoral que o dia será mais encoberto e pode chover em pontos isolados. Em São José dos Campos, a máxima será de apenas 23 graus. Aqui na cidade de São Paulo, o tempo só começa a abrir no domingo. Vamos ver mais detalhes. Olha, amanhã ainda pode chover e a temperatura varia de 16 a 22 graus. Aí no domingo, o sol aparece em meio a muitas nuvens, também não esquenta muito, máxima de 21. E na segunda-feira o tempo será mais aberto, mínima de 15 e máxima de 25 graus. A guerra de declarações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte continua. O governo de Pyongyang acusa o Serviço Secreto americano e a Coreia do Sul de um complô para assassinar Kim Jong-un. O Ministério da Segurança da Coreia do Norte afirmou que a CIA e o governo de Seul planejaram um complô com substâncias bioquímicas para assassinar o dirigente norte-coreano durante cerimônias públicas. Segundo Pyongyang, os dois países teriam subornado um cidadão norte-coreano para fazer o trabalho. O comunicado não dá outras informações sobre como o complô teria sido descoberto e nem o que aconteceu com o espião que deveria executar o atentado. Na Coreia do Sul, mais de 5 milhões de eleitores já votaram nas eleições presidenciais antecipadas. É a primeira vez que a Coreia do Sul antecipa as eleições para escolher o presidente. Participam 13 candidatos. A nova eleição foi marcada depois do impeachment de Park Geun-hye, a ex-presidente acusada de participação em um esquema de corrupção e chantagens contra grandes empresas. A ex-presidente está presa preventivamente desde março e nega todas as acusações. Protestos violentos contra o governo de Nicolás Maduro continuam na Venezuela e o número de mortos já chega a 36. Segundo o governo, a última vítima das manifestações é um jovem de 22 anos que morreu com um tiro na cabeça. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas nos protestos de hoje. Os governos do Brasil e de outros 7 países da América Latina condenaram o uso excessivo da força contra a população durante os protestos. Na França, hoje foi o último dia de campanha antes das eleições presidenciais. E a candidata Marine Le Pen voltou a ser hostilizada. Le Pen visitava a Catedral de Reims, no nordeste do país, quando um grupo vaiou a candidata da extrema-direita. Ela teve que sair às pressas, escoltada por uma porta lateral. Em Paris, Le Pen também foi alvo de protestos. Um grupo de ativistas do Greenpeace escalou a Torre Eiffel para pendurar uma faixa com uma mensagem contra a candidata. 12 pessoas foram presas e o governo francês anunciou que vai reforçar a segurança da torre. Apesar dos esforços da equipe de campanha de Le Pen para tentar apresentar a candidata de forma mais suave, a rejeição a ela é o grande trunfo de Emmanuel Macron, apontado como favorito com mais de 60% dos eleitores. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A eleição de domingo na França será quase uma formalidade. O centrista Emmanuel Macron vai ser eleito presidente para os próximos 5 anos. Não existe a mínima possibilidade de Marine Le Pen, adversária dele, recuperar a diferença de 24 pontos que Macron abriu em cima dela. A representante da extrema-direita e da xenofobia ficará com 38% dos votos e o candidato centrista vai ficar com até 62%. Essa previsão pode variar pouquinha coisa, mas não é isso que vai definir todo mundo que terá poder na França a partir desse ano. Teremos eleições legislativas na primeira metade de junho. Ou melhor, serão 577 eleições, uma para cada distrito eleitoral. Delas sairão os deputados da Assembleia Nacional. Ganha no primeiro turno quem recebeu 50% dos votos, caso contrário, o distrito irá para o segundo turno. Isso é importante porque na França existe o parlamentarismo. O primeiro-ministro, que será escolhido por Macron, precisa representar a maioria dos deputados. Até agora foi feita uma única pesquisa séria sobre essas novas eleições. Quem a fez foi o Instituto Opinionway.
O Instituto prevê que o partido de Marine Le Pen, a Frente Nacional, elegerá apenas entre 15 e 25 deputados. É quase nada. A extrema-esquerda, que deu no primeiro turno 19% dos votos para Jean-Luc Mélenchon, elegeria somente entre 6 e 8 deputados. Os socialistas também podem derreter. Há 5 anos, eles elegeram 280. Ficariam agora com no máximo 42. É um resultado muito triste e ruim para a esquerda moderada. A direita tradicional elegeria pouco mais de 2 centenas. E o novo partido de Emmanuel Macron, em frente, teria uns 250. Se esse for o resultado, Macron ficaria com menos da metade dos deputados no plenário da Assembleia Nacional. Ele precisaria fazer uma aliança. Pode ser com a direita ou com a esquerda. Ninguém sabe ao certo. Mas isso já é uma outra história que fica para uma outra vez. É assim que o mundo gira. Boa noite. Gianfrancesco Guarnieri era um artista de várias habilidades. Foi ator, diretor, dramaturgo e escreveu letras de músicas com grandes nomes da música popular brasileira. A política, assim como o Teatro Arena, na região central de São Paulo, foram marcantes para um dos seus mais memoráveis trabalhos. Eles não usam black tie. E agora, a carreira e a vida de Guarnieri, que morreu em 2006, aparecem retratadas num documentário. Por isso, Gianfrancesco Guarnieri é um personagem que é a cara de São Paulo. O que você quer de mim? Ele nasceu na Itália, talvez por isso parecesse tanto um paulistano da gema, ou talvez pela história que fez aqui. Engajado politicamente desde a adolescência, foi em São Paulo que começou a escrever e a fazer teatro. Que eu determine que a obra tenha de ser exclusivamente uma obra que trate de problemas sociais. Eu acho que sempre trata, porque ela reflete o posicionamento do homem, que é o artista. Aqui, criou o Teatro Paulista do Estudante, que depois se juntou ao Teatro de Arena. E foi lá que, em 1958, o corintiano Gianfrancesco Guarnieri fez sua estreia como autor com o clássico Eles Não Usam Black Tie. 20 anos depois virou filme e falou sobre os conflitos e anseios da classe trabalhadora. Foram muitos sucessos na televisão, no cinema e, claro, no teatro. Para mim, o teatro é a maneira de eu falar, a maneira de eu sentir, a maneira, às vezes, de eu dizer aquilo que eu não consigo formular. Boa parte dessa história está documentada e acaba de sair no filme Guarnieri. Um longa-metragem que traz a trajetória do ator e dramaturgo por um olhar muito especial, único. O neto, Francisco, que é o diretor, neto de Gianfrancesco. Ele era um avô perfeito, não sei o quê, e o menino tem a mesma idade que eu, o personagem, né? Quer dizer, o ator e o personagem no momento. Então, essa diferença entre essa extrema presença midiática e como avô para minha geração versus uma ausência de fato é um mote, assim, acho que é o mote principal da ideia. No documentário há momentos intensos, como o recado deixado ao avô por Francisco, ainda menino. Povo Guarnieri é Francisco, invente, tente, ligue pra gente, a Carol já está diferente, eu também. Um beijo, tchau. Francisco começou a pensar no documentário 10 anos atrás, um ano depois da morte do avô. E foi quando passou a questionar também o pai e o tio, atores que preferiram seguir o caminho dos palcos sem o lado político. Eu acho que meu pai e meu tio sentiram um pouco falta, talvez, de um núcleo familiar mais sólido, mais claro, e buscaram fazer isso na vida deles, de algum jeito, buscaram essa conexão. E acho que aí eu tive um pouco, talvez, a terra de novo mais sedimentada para poder ir atrás de outras coisas. Às vezes você tem que perder um pouco daquela figura, porque ele está fazendo uma coisa mais importante lá. Eu acho que quando eu começo a ler as peças dele, entender ele como dramaturgo, conhecer ele como figura engajada, como figura política, aí é onde eu falo que é onde eu achei o meu avô, assim. Fazer um filme que olha para o passado, não só como uma ode, não só para falar esse passado é maravilhoso, mas para entender como esse passado, esse processo do passado até aqui fez a gente se constituir e o que a gente pode tirar de lá para lutar agora, para brigar agora, para entender o presente. Eu acho que é o objetivo do filme e acho que nas sessões que aconteceram pareceu que isso deu certo.
Morreu no Rio de Janeiro o sambista Almir Neto. Ele estava com 70 anos e passava por tratamento no Hospital Clementino Fraga Filho por causa de um problema renal. Desde o ano passado, o músico estava longe dos palcos. Almir Neto nasceu e cresceu no Morro do Salgueiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde teve contato direto com o samba desde a infância. A família dele tinha vários músicos. O pai era violonista e integrava o grupo Fina Flor do Samba. A mãe, Nair de Souza, mais conhecida como Dona Fia, era costureira e uma das principais figuras da Acadêmicos do Salgueiro. E o irmão Francisco de Souza Serra foi um dos fundadores dos Originais do Samba, junto com Mussum. Almir Neto introduziu o banjo no samba, com afinação de cavaquinho, o que lhe rendeu elogios por ser um sambista completo, considerado o rei do pagode. Em 1979, ele veio para São Paulo para tocar cavaquinho na banda do irmão. Já no início dos anos 80, ajudou a fundar o grupo Fundo de Quintal, junto com os sambistas Bira e Jorge Aragão. Mas logo após o primeiro disco do grupo, decidiu partir para uma carreira solo. Em 1986, a gravadora RGE lançou o LP Almir Neto, que teve grande sucesso comercial como Conselho. A família do cantor agradeceu as orações e o carinho de todos os fãs e admiradores. Neto deixou a mulher, Regina Caetano, 3 filhos e 4 netos. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o enterro. A Volkswagen anunciou hoje um recall aqui no Brasil dos seguintes veículos: Gol, Voyage, Saveiro, Up, Fox, CrossFox, Space Fox e Space Cross. Segundo a montadora, fazem parte do recall pouco mais de 54 mil veículos fabricados entre março do ano passado e janeiro deste ano. No comunicado, a Volks afirma que esses carros podem apresentar pane elétrica, o que pode também causar acidentes. O atendimento aos donos dos carros começa no dia 10 e o serviço é gratuito. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que a poupança perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais em abril. Os depósitos na modalidade mais tradicional de investimento do país somaram 153 bilhões e 300 milhões de reais. Os saques foram maiores, quase 155 bilhões. Em 2017, a poupança ainda não registrou nenhum mês com mais depósitos que saques. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. A gente está cansada de ouvir que o governo está na pindaíba, certo? Que o governo corta o dinheiro para fazer investimento em obras. Que um dos motivos da reforma da Previdência é reduzir gastos, porque o governo está no vermelho e a dívida pública cresce sem parar. Pois bem, empresários da cidade e do campo querem aumentar o rombo do governo. Não querem pagar impostos atrasados e suas multas. Para isso, contam com a ajuda de deputados, onde as bancadas dos ruralistas e do empresariado são enormes. Se não conseguirem perdão de dívidas, ameaçam votar contra o governo no Congresso. O que é essa mumunha? Em fevereiro, o governo baixou mais uma medida provisória que permite a renegociação de dívidas de impostos atrasados, suas multas e juros. Para empresas, era até uma medida provisória razoável. Tem muita empresa em dificuldade e a crise foi feia. Mas era um parcelamento apenas na prática. Agora, os deputados querem perdoar juros, multas e parcelar o imposto em até 13 anos. Um presentão. No caso dos ruralistas, dos empresários do campo, eles querem dar um jeito de não pagar o Fundo Rural, que a Justiça mandou que eles pagassem. O que é Fundo Rural? Em resumo, é a contribuição dos empresários rurais para a Previdência dos trabalhadores do campo. Isso mesmo. Não querem contribuir para a Previdência, que é deficitária e que o governo quer reformar. É, obviamente, um escândalo de várias maneiras. Primeiro, porque todo mundo no país está fazendo sacrifício. Se algumas empresas precisam refinanciar dívidas para não quebrar, ok. Perdão de dívidas ou pagar a perder de vista não dá. Segundo, isso é chantagem. O governo Temer é impopular e está desesperado por votos no Congresso. Usar a votação de reformas para ganhar dinheiro é um nojo. Terceiro, esses programas de refinanciamento de dívidas são um problema em si. São chamados de refis. Nos últimos tempos tem aparecido um refis a cada 2 anos. E se vai ter refis, refinanciamento, perdão de dívida daqui a pouco, o que o sujeito faz? Não paga o imposto, esperando o perdão de juros e multa.
É como pegar um empréstimo no banco sem juros, coisas que só o governo faz às custas de todo mundo. Boa noite, se possível. A cidade de São Paulo gera, por dia, mais de 20 mil toneladas de lixo que são recolhidas por mais de 3 mil trabalhadores. Para aproximar os lixeiros dos moradores da cidade, uma das empresas responsáveis pela coleta de lixo na capital resolveu homenagear os funcionários. Olha só o sorrisão da Kelly, tá feliz da vida. Ela e os colegas. A gente fica feliz, né? Porque, enfim, a gente vem cá e vamos lá, estamos sendo mostrados em São Paulo todinho, né? É que ser gari não é lá tão simples assim. Agora nós está sendo reconhecido mesmo pelo nome, que muitas das vezes o pessoal só via o rosto assim, mas o nome nosso mesmo, ninguém nunca soube. Essa alegria toda nasceu esse mês em uma homenagem surpresa da companhia, que estampou o rosto e o nome de funcionários nos caminhões da empresa. Resultado, depois de mais de 20 anos de vida coletando lixo, tudo mudou para o Jailson. Enxerga mais nós agora, né? Agora, assim, fica gritando o nome da gente na rua, todo mundo, Jailson, Jailson. Aí fica gritando aí na rua, agora ficou bem melhor, a gente gostamos sim. Tem o Alex, o Romário, o Marcos, o Kleber, são ao todo 220 funcionários que já aparecem estampados assim nos caminhões de lixo. E desse jeito, os moradores de 13 regiões aqui de São Paulo, da Zona Norte, Zona Oeste e do Centro, já podem, com esse imenso cartão de visitas, saber quem é que presta o serviço na porta de casa toda semana. Divulga quem está trabalhando, né, e dá mais um pouco de valor, né? Porque se eles ficam um dia ou uma semana sem pegar o lixo, aí que a gente lembra deles. Se isso é uma coisa que deixa eles felizes, então eu fico feliz também. Né? Você vê o rosto de quem acorda cedo, de quem trabalha, né? Essas pessoas representam muito o espírito brasileiro. A ideia da empresa é justamente essa, aproximar os coletores de lixo da população. Mais imagens como essas, desenvolvidas por uma equipe de grafiteiros, devem enfeitar outros caminhões da frota, ainda sem data prevista. Mas o Zacarias espera que a população possa mudar alguns comportamentos imediatamente. Eu acho que agora eles vão ter mais cuidado de embalar os vidros também, né? Agora eles vão ter mais cuidado de enrolar no jornal, colocar numa caixa, porque eles deixavam solto no saco. Ficava as pontas para fora assim, ó. Aí é perigoso a gente machucar. Mas saber que ali tem mãos de Zacarias. Isso, com certeza. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Gianella. Logo depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal do PT, Vicente Cândido. Todo mundo já sabe, Eduardo Batista não é mais técnico do Palmeiras. Depois de perder para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no meio da semana, a diretoria palmeirense decidiu dispensar o filho de Nelsinho Batista. O Cuca vem aí, Michele? O Cuca é o mais esperado, né, Gamberini? Tomara, né? Com certeza, Gamberini, depois dessa bela campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro no ano passado, o Cuca é sempre a primeira opção do Palmeiras. Acontece que ele saiu do time, pediu um tempo para descansar, 5 a 6 meses, já deu esse tempo e agora o Palmeiras vai atrás de novo do Cuca. O Eduardo Batista, essa tragédia anunciada já era algo que se podia vislumbrar no horizonte, né? Ele esteve à frente do Palmeiras por 5 meses, comandou a equipe em 23 partidas, acumulou 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. A eliminação do Palmeiras para a Ponte Preta nas semifinais do Campeonato Paulista já anunciava essa situação difícil que ele teria com a diretoria do clube. Somou-se a isso a confusão no jogo contra o Peñarol, o destempero do treinador depois da partida e a derrota para a Bolívia, né? Para esse time da Bolívia, que é o 10º colocado do Campeonato Boliviano, Jorge Wilstermann. Aí a situação do técnico realmente se tornou insustentável. Apesar de estar na liderança do Grupo 5 da Libertadores, o Palmeiras temia que essas oscilações do time aí com o Eduardo Batista pudessem gerar uma outra eliminação precoce da equipe na Libertadores. Então ele realmente foi mandado embora e agora o Palmeiras vai atrás do Cuca. Acontece que o Alexandre Matos, que é o gerente de futebol do Palmeiras, não queria o Cuca. Ele não tem um bom relacionamento com o Cuca, já tiveram alguns problemas. Por quê? Ele disse que o Cuca é uma pessoa difícil de trabalhar e é mesmo. O Cuca, ele é bravo, ele fica irritado, mas ele é muito inteligente, ele é muito competente. Foi oferecido ao Cuca 50% a mais de salário. Algo aproximadamente de R$800 mil por mês. Mas ele tem uma proposta... Coitadinho. 800 mil tá bom, 800 né? mil por Mas mês. ele tem uma proposta da China e vai depender do Cuca, se vai ou não para o Verdão. E na China ele ganharia mais? Talvez a mesma coisa.
É que o time é muito ruim da China, ele nem exportaria o campeonato chinês. Bom, falando em Libertadores, você já citou, ontem o Santos venceu o Santa Fé no Pacaembu e pôde respirar um pouco aliviado, agora que está mais perto da classificação para as oitavas de final, né, Michele? É verdade, a vitória ontem no Pacaembu deixou o Santos com 8 pontos no grupo 2 e mesmo que o clube perca a próxima partida matematicamente, ele pode ainda passar para a próxima fase, já que o The Strongest tem 7 pontos e o Santa Fé somente 4. O Strongest, aliás, é o próximo adversário do Peixe, que joga fora de casa no dia 17 aí de maio. Vamos aos gols da partida contra o Santa Fé. O Santos abriu o placar aos 4 minutos depois da falha da defesa do Santa Fé e a finalização de Ricardo Oliveira. A equipe colombiana empatou a partida depois dessa bomba de Salazar, que bateu na trave e Arango completou um. O time da Vila fez o segundo com esse chute cruzado de Vitor Bueno dentro da grande área. Mas o Santa Fé conseguiu novamente o empate nessa cobrança de falta desviada de cabeça por Perlaza, 2-2. Mas o time de Dorival Júnior conseguiu o terceiro na cobrança de escanteio desviada pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Final, Santos 3, Santa Fé 2. Que beleza, hein, Michele? Bom, mas domingo tem a partida final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ponte Preta no Itaquerão. Pois é, Gamberini. Vai ser um belo jogo, o Palmeiras investiu R$1 milhão no time, mas quem vai levantar o caneco é o Coringão, que venceu a Ponte por 3-0 em Campinas, deixou o time aí do Fábio Carille. Vai levantar o caneco, tá tudo certo. O time está muito próximo de conquistar esse título paulista em 2017. Apesar dessa bela vantagem aí, né, em Itaquera, a ordem do técnico para o time é evitar o salto alto, já que na Ponte Preta os jogadores têm esperança de vencer o Corinthians em casa. Imagina, impossível. Mas tudo bem, a esperança é a última que morre. A partida deve ser a despedida do atacante William Potker da Macaquinha. Tá certo? Clima péssimo para quem não gosta de chuva. O Corinthians trabalha molhado, ensopado e feliz da vida. Fábio Carille exige seriedade dos jogadores no treino tático. Mais relaxado está o lateral direito Fagner, pela presença do filho no CT e pelo efeito suspensivo que lhe garante presença na final de domingo contra a Ponte em Itaquera. Caso se confirme o que parece inevitável, o goleiro Cássio erguerá a taça do Paulistão no 100º jogo do Corinthians na Arena, numa final inédita na suntuosa Casa Alvinegra. Se a gente confirmar, né, o título, fazendo um grande jogo primeiro, o Cássio é o capitão. É um sonho, né, tem hora que a gente para pensar tudo o que está acontecendo tão rápido, em cima de tanta desconfiança que aconteceu, né, é de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar uma equipe desse tamanho. A Ponte Preta sabe das dificuldades em reverter a vantagem de 3 gols do Corinthians na grande final do Campeonato Paulista neste domingo na Arena em Itaquera. O técnico Gilson Kleina tem o desfalque de Iago na zaga, que está suspenso e ainda não decidiu quem será o substituto. A certeza do treinador é que esta será a última partida do atacante William Potker com a camisa da Ponte Preta. O jogador foi negociado com o Inter de Porto Alegre e quer deixar uma boa impressão na sua despedida da Macaca. A gente tem que, querendo ou não, focar nesse último jogo. Trata-se do último jogo, meu último jogo pela Ponte, e estamos tratando como se fosse o nosso último jogo das nossas vidas, né? Isso, né, Michele? Boa noite, Gamberini. Bom final de semana para vocês. Bom fim de semana para você também. Obrigado. Estela? A seguir, Maria Lídia Flandro entrevista ao vivo o deputado federal Vicente Cândido, do PT. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. A hora mais gostosa do dia? Toscana Aurora. É delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem Toscana da Aurora.
Conheça a Toscana, qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Bem Toscana da Aurora. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Essa é uma unidade da rede Luci Montoro, que trata pessoas com deficiências físicas e encontra soluções para cada caso. Como o do DJ Renildo. Você acredita que ele precisou amputar 40% do corpo para continuar a viver? Agora, o mais incrível foram os profissionais, tão preparados que criaram um jeito dele voltar a andar e a sonhar com a vida que tinha. Isso é inovação e é com trabalho que a gente chega lá. Presentão das Mães Veste Casa, não dá pra perder. Segura, coração! Começou o Presentão das Mães Veste Casa. Você vai amar nossa oferta. Tudo que a sua mãe gosta, só na Veste Casa. Cobertor casal flanel por apenas R$ 35 cada. Manta estampada casal por apenas R$ 19,99 cada. Cobertor casal 2 em 1 por apenas R$ 59,99 cada. Presentão das Mães é Veste Casa. Vem logo, sua mãe merece. Fazia tempo que São Bernardo precisava de trabalho. Ainda bem que a prefeitura sabe como fazer. Economizou R$ 1 milhão por dia, 100 milhões em 100 dias. E por falar em economia, todo mundo que deve para a prefeitura pode pagar sem juros e sem multas. A prefeitura está pagando as dívidas do passado e voltou a investir na cidade. Criou o programa Educar Mais, com escolas em período integral. O Saúde Prioridade está acabando de vez com a fila da saúde que durava anos. E com o Nova São Bernardo, a prefeitura está cuidando da cidade pra valer. Isso é respeito com o dinheiro público. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Neste domingo tem decisão em campo. Tem Corinthians e Ponte Preta. Confira lance a lance todas as emoções da final do Campeonato Paulista. Os gols, as polêmicas e todos os detalhes da festa do novo campeão paulista. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Os avanços da reforma política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Vicente Cândido, deputado federal, petista histórico, relator da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Obrigado pelo convite. Bom, deputado, pesquisas mostram o desalento do brasileiro, a descrença na política e nos políticos. E o seu nome apareceu na lista do ministro Fachin, e com denúncia de 3 executivos da Odebrecht que o senhor teria recebido dinheiro para ajudar no financiamento do Itaquerão. Eu começo com isso porque entendo ser essa uma ótima oportunidade do senhor nos esclarecer. Olha, já que está judicializado, eu preferia responder nos autos do processo. Mas, como eu sou uma pessoa pública e o processo também é público, e ele ficou público até mesmo antes da Justiça liberar, você lembra o dia do vazamento, é só você pegar o vídeo de gravação do meu delator com o que está nos autos. Ele mesmo desmente o que está nos autos. Então, já é para mim uma boa defesa e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Vou defender politicamente, juridicamente. Eu acho que faz parte das delações, né, das invenções do tipo crime. Eu dei dinheiro porque ele ia ajudar nisso e naquilo. Está cheio de casos assim, em boas partes das delações. O meu é mais um caso assim. Eu nunca discuti Corinthians com a Odebrecht, não me lembro de ter
pego o dinheiro dessa maneira. A recomendação minha era muito rígida em relação a isso, não tinha por que pegar 50 mil reais de caixa 2 de uma empresa daquele tamanho, né? E o próprio delator é só pegar o vídeo e colocar no ar, né? Que para mim é a melhor defesa. Ok. Bom, ontem boatos correram soltos que estariam em andamento articulações para cancelar as eleições presidenciais de 2018 e estender o mandato de Michel Temer até 2020. Tudo isso é puro boato, deputado, e através da reforma política. Uma manobra no sentido de inserir e conseguir isso. Isso é boato ou o senhor vislumbra indicadores de tais manobras? Isso é a fofoca da rede social, né? Mesmo se o Michel tivesse 80% de aprovação, não faz nenhum sentido nesse momento da vida brasileira. Ainda mais quem tem 80% de desaprovação. A pedido meu e do presidente da comissão, com a anuência de toda a comissão de reforma política, de 35 membros, nós escolhemos uma PEC que tem matéria correlata à reforma política, homenageando o Marcelo Cássio, que é membro da comissão, que foi o relator aí de comissão anterior. Ela já tem admissibilidade na CCJ, você já corta aí um atalho, cria um atalho, e eu fiz um substitutivo para essa PEC dentro do meu relatório. Então, na semana que vem nós vamos instalar a comissão e a PEC será substituída, né, o texto dele será substituído pelo meu relatório, que fala exatamente o contrário, ainda que ele também não propõe esse adiamento, prorrogação de mandato. Quer dizer, isso não está formalizado foi numa PEC. Uma interpretação precipitada do deputado Paulo Pimenta, que quando viu o texto ser publicado, né, interpretou ali que podia ser alguma coisa de golpe. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, não tem nada a ver com isso, isso foi coisa minha, eu soltei uma nota explicando a verdade dos fatos. Não faz nenhum sentido isso. Agora, deputado, o senhor falou, sendo relator da reforma política, que o sistema político do Brasil se esgotou, que os brasileiros não se sentem mais representados com o resultado das urnas. O senhor chegou a pedir a seus pares um consenso mínimo nas muitas propostas que estão lá, em torno das questões mais polarizadas para esse processo andar, para a reforma política ser bem sucedida. Bom, dentre essas questões polarizadas, o que é que o senhor destaca como sendo a questão mais relevante, a questão substantiva? É mudar radicalmente o sistema de votação. Nós vamos ter que encarar o financiamento público a partir de agora, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, proibindo doação de empresa, vide Lava Jato, e nós vamos ter que fazer eleições com dinheiro público, e dinheiro público requer cuidado, austeridade. E o mundo não inventou outra maneira para encaixar em financiamento público a lista pré-ordenada. Ou o sistema alemão, que também está no meu relatório. Eu estou propondo a lista pré-ordenada por 3 eleições, 2018, 20 e 22, e a partir de 26, o sistema alemão adaptado às condições brasileiras. Nós vamos derrubar o custo de campanha, possivelmente para 20% a 30% do que o Brasil tem gastado. E a receptividade lá? O Brasil tem lá? mais uma jabuticaba. O Brasil tem a proeza de ter a campanha mais cara do planeta. Isso é uma vergonha para nós. Nós temos que baixar isso radicalmente. Então, nós temos que mudar o sistema de votação para criar o fundo público. É esse a nossa tarefa até o final de maio, de convencer os nossos pares de que nós precisamos colocar a mão na consciência e fazer uma eleição limpa, honesta, democrática e transparente. Bom, o senhor é petista histórico. O senhor acredita que Lula resista a essas delações que estão acontecendo agora de outras empreiteiras e, inclusive, da Odebrecht, né? Tem mais gente falando hoje também sobre um envolvimento direto de Lula, pedindo para pagar rastros de depósitos de contas no exterior, aqui, etc. No seu entender, Lula tem condições para resistir a tudo isso e poderá ser mesmo candidato do PT à presidência em 2018? Eu acredito que sim, e tiro como exemplo o meu caso, né, que eu sou um grão de areia em relação ao Lula. Sou desse tamanhozinho. Inventaram o que inventaram para cima de mim. E tenho conferido com outros colegas, né, de invenções de tipo crime, o promotor escreveu uma coisa, o delator fez outra. Imagina para cima do Lula. Eu acho que nós temos que separar aí o que vai ser verdade dos fatos em cima de tudo isso. Eu creio que tem muitas inverdades em todas as delações sobre um monte de outros
políticos, não só em cima do Lula. Certo. E o PT tem alternativa se eventualmente esse seu prognóstico otimista não se realizar? Tem outro nome o PT? Tem outro nome, porque o PT é um partido com toda a crise, está resistindo. A última pesquisa mostra que o PT tem 20% de preferência partidária, em detrimento dos outros que não e passam. Que nome é esse? Não passam de 6%. Eu acho que não é o caso agora, né? Mas um partido que está horizontalizado no Brasil, que está em várias camadas sociais, você construir um nome. Ok. Assim, não é tão fácil, mas também nós temos muito mais possibilidade de que qualquer outro partido. E também podemos discutir alianças num processo desse, faz parte da política, faz parte do momento conjuntural. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço a você a oportunidade. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Bom fim de semana e até segunda.